Olá, estamos aqui com mais um programa Literatura Local, que é uma parceria da Academia Passo Fundense de Letras com a TV Câmara de Passo Fundo. Programa sempre trazendo aí para vocês assuntos sobre literatura, cultura e afins. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, duas autoras jovens, e quando eu digo jovens, eu digo muito jovens, né? Que é a Manu e a Júlia. Isso? Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Manu? Oi, tudo bem? Tudo. Quantos anos vocês têm? 11. 11? As duas têm 11 anos? Sim. E fazem aniversário em que mês? Setembro. É 25 de maio. E vocês estão escrevendo, se preparando para lançar um livro, isso? Sim. É o primeiro livro que vocês vão lançar? Sim, mas a gente já escreveu o livro 2 e estamos começando o 3. Estão no terceiro livro, com apenas 11 anos. Pois é, e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre essa história, né? Como é que surgiu, como é que vocês se dispuseram a escrever 3 livros com apenas 11 anos. Mas, assim, para iniciar a conversa, vocês são leitoras. Sim, claro. Gostam de ler bastante. Uhum. Desde pequenininhas? Sim. Sim. E quantos livros que vocês já leram, mais ou menos? Mais ou menos em uma faixa pelos 60 e 50. poucos. 50, 60 livros com 11 anos de idade. Nossa, meus parabéns. E qual que é o gênero que vocês mais gostam de ler? Fantasia. Eu gosto muito de fantasia e também de ficção. Fantasia e ficção. Vocês leram, por exemplo, Percy Jackson, Harry Potter? Quais outros livros que vocês lembram assim que? Anne de Green Gables. Toda a série? Eu tô no primeiro. já li toda a série. Toda a série. A série da Anne tem, eu acho que 8 livros, se não me engano, né? Sim, 8. 8, bem certinho. Então, vocês leem desde pequenininhas. Sim. E vocês escreveram esse livro durante a pandemia, é isso? Começaram a fazer a escrita desse livro durante a pandemia? Sim, já era no final de 2020. 2020. E vocês tinham quantos anos quando começaram a escrever? 9. 9 anos. Como é que é o nome do livro? Os 4 Guardiões e a Ilha das Trevas. Os 4 Guardiões e a Ilha das Trevas. Vocês pretendem fazer uma série do livro, é isso? Sim. A gente pretende fazer no total que essa série ela tenha 8 livros. 8 livros. Lembra um pouco a Harry Potter, lembra um pouco, né, a A gente se Anne. inspirou. Se inspirou no... E como é que... Fala pra mim assim, como é que começou essa ideia de vocês escreverem? Muito antes, assim, da pandemia começar, eu e a Manu, a gente já era muito amigas. E a gente sempre se encontrava na casa uma da outra, ou na escola mesmo. E a gente ficava brincando de brincadeiras que a gente mesmo inventava. E uma dessas brincadeiras, ela envolvia meio que esse universo dos 4 Guardiões. Aí a gente foi começando a se aprofundar bastante e brincar dessa brincadeira várias vezes. E daí, um dia, eu fui, muito antes de a gente escrever realmente o livro, começar a escrever ele realmente, eu mandei uma mensagem pra Manuela falando que a gente podia escrever um livro que se baseasse nessa brincadeira. É naquela brincadeira que a gente fazia na minha casa, na escola. Só que nessa vez, que foi mais ou menos em agosto de 2020, e não deu muito certo. A gente começava a escrever, mas a gente nem escrevia direito e parava de... Porque é difícil, né? A gente abandonou às vezes no meio e parou de escrever. Só que daí chegou um momento que a gente começou a escrever e começou a ter várias ideias e começou a escrever de verdade. E daí chegou dezembro de 2020, que foi o dia que eu fui na casa da Manu, e eu falei pra ela que a gente podia escrever esse livro, que eu tava com uma ideia e a gente podia escrever. E daí ela topou na hora e a primeira coisa que a gente foi fazer não foi escrever o livro. Na verdade, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar os personagens desse livro. Tá, então espera aí. Vocês começaram essa ideia toda através de uma brincadeira que vocês tinham. Vocês começaram brincando, reproduzindo... Aí a gente começou a ler vários livros de fantasia e a gente começou a ter várias ideias. E daí foi mais ou menos nesse período que a gente começou a ler bastante. Vocês foram buscar na leitura até uma forma, de repente, de vocês conseguirem praticar o que vocês gostariam de escrever, isso? Sim. A gente pode dizer nesse sentido, sim. Mas começou como uma brincadeira, vocês foram criando os personagens na cabeça de vocês, e aí surgiu o desejo de vocês escreverem, passarem para o papel isso. Sim. Nesse sentido.
E as primeiras tentativas, assim, foram... Vocês não conseguiram nas primeiras tentativas? Primeiro a gente tentou fazer no papel mesmo, só que não deu certo e a gente abandonou. E daí depois a gente foi... Por que vocês abandonaram? Porque era muito ruim. e era muito cansativo de ficar escrevendo, e a gente não conseguia focar e escrever a história realmente no papel. Sabe que vocês me lembram que uma vez eu fui numa palestra com o falecido escritor Moacir Scliar, né, que é um grande escritor, e ele contou que a primeira vez que ele tentou escrever um livro, quando ele era mais novo, ele desistiu também, porque ele não conseguiu, porque ele achou que ia ser muito fácil, né, porque tem aquela empolgação, a gente se empolga, começa a tentar escrever e aí desiste porque vê que é difícil. Mas depois ele voltou e disse assim, não, eu vou lá e eu vou tentar de novo escrever. Ele escreveu o primeiro livro dele, ele não gostou muito, depois voltou de novo, continuou escrevendo e se tornou um grande escritor. Eu me lembrei dessa história do Scliar agora com vocês, né? Quer dizer, a primeira tentativa nunca é fácil. E aí vocês não conseguiram. E aí vocês foram ler, né, para conseguir, né, se qualificar, digamos assim, para poder topar o desafio de escrever. E o que mais que vocês fizeram? Desenharam também? Criaram os personagens? Sim, a gente, na primeira tentativa que a gente tentou, a gente já fez meio que um esboço do mapa do mundo mágico, como seria. E também a gente fez como se fosse uma base para o universo e como seria a história. E também desenhou os personagens e ficou imaginando as características e os nomes também. Mas que legal! E quantos personagens tem? Vocês criaram um mundo, no caso, né? Criaram um mundo com personagens, vocês têm protagonistas, tem antagonistas, né? Tem os coadjuvantes. Vocês têm ideia mais ou menos de quantos personagens vocês criaram? Ideia total não, mas tem bastante. Bastante? Nós vamos jogar assim mais de 50. Mais ou menos uns 50 por aí, nessa faixa. Porque eles foram sendo criados ao decorrer do tempo. Conforme a história ia progredindo, conforme as necessidades da própria história, é isso? Sim. E vocês criaram também um mundo para situar esses personagens, né? Um mundo diferente da Terra. Um outro mundo. Como é que é o nome desse mundo? Mundo mágico. E é um mundo só ou são vários mundos dentro de um mundo? Esse mundo é apenas um mundo, mas... Ele tem vários reinos dentro dele. E também ele está situado em como se fosse um sistema solar, que se chama Sistema dos Planetas Mágicos. E nesse sistema tem um Sol, 2 luas, um mundo mágico e mais outros 3 mundos que eles vão aparecendo no decorrer da história, que é o Reino das Fadas, o Mundo das Fadas, o Mundo das Criaturas Mágicas e o Mundo dos Duendes. Nossa, mas então tem todo um aparato que vocês criaram para situar a história, né? Isso me lembra assim que na ficção, né, a gente tem o conceito de fantasia, né, que é um livro de fantasia, uma ficção de fantasia, do gênero fantasia, mas tem também o conceito de alta fantasia, que é quando se cria outro mundo, né, para situar a história. Então vocês fazem alta fantasia. Sim. Alta fantasia. E vocês tinham consciência disso quando vocês começaram a fazer? Ou vocês foram descobrindo depois? Vocês foram pesquisando? Quer dizer, eu conversei com vocês antes e eu percebi que vocês conhecem o termo alta fantasia, né? Então vocês estão informadas sobre o que vocês estão fazendo. Vocês sabiam disso ou vocês foram se informando ao longo do processo? A gente já sabia, a gente já tinha uma ideia quando a gente começou a escrever que seria um livro de alta fantasia. E daí quando a gente foi escrevendo e já investido bastante nessa história, a gente se tomou conta que era um livro de alta fantasia. Vocês sabiam que era um livro de alta fantasia com 9 anos? 9, 10. Mas olha, que legal, meus parabéns, viu? Vocês sempre tiveram estímulos à leitura desde pequenininhas, assim, em casa? Sempre conviveram com livros e tal? A minha mãe, ela lia livros pra mim sempre antes de dormir. E eu aprendi a ler bem nova, assim. Bem novinha? Você também? Sim, eu também. O meu pai, ele tinha uma loja. E sempre na loja dele, eu ficava treinando a minha escrita e eu ficava lendo. E daí, antes de eu entrar na escola, eu já sabia ler e escrever. Mas que legal, então você entrou na escola, você já estava alfabetizada e já tinha um contato com a leitura, né? Olha que coisa importante isso, né? Falando um pouco sobre o mundo que vocês criaram um mundo e vocês desenharam esse mundo. Tem até um mapa desse mundo, né? A gente vai projetar na tela, né, o mapa desse mundo. E além de criar o mapa do mundo, vocês criaram também cards dos personagens.
certo? Vocês têm aqui... foi muito difícil criar esse mapa? Quando eu desenhei o mapa, quando eu fui criar ele, eu não tinha noção nenhuma de como que eu tinha que criar esse mapa. E daí eu tinha que fazer várias pesquisas para ver como é que eu ia constituir os reinos e também os relevos, essas coisas. E esse mapa, assim, ele mostra, né? Até para o leitor se situar. Vocês pretendem colocar esse mapa depois no livro também, né? Sim. Para o leitor se situar nesse universo que vocês criaram. Isso... tem vários reinos, tem 4 reinos no livro da história, é isso? Cada um deles... ele representa um elemento. Esse daqui é o reino da terra, o da água, o do ar e o do fogo. Cada um deles, os integrantes, eles têm o seu próprio elemento. O da terra, as pessoas que moram são da terra, o da água, o do ar e o do fogo. E aquele que está no meio ali, porque tem dois reinos pequenos, tem 2 que estão no meio ali, né? Aquele que está no meio representa o quê? Ali é a Ilha do Sol. Aquela que está no meio, muito tempo atrás, que também isso é uma história que vai contar no livro, eles decidiram criar essa Ilha do Sol para ter uma paz entre o mundo mágico. E a Ilha das Trevas, essa Ilha das Trevas que está no mapa é o porquê a história acontece e o porquê os 4 amigos, que no caso são na história, são convocados para o mundo mágico. Ela é o contrário da Ilha do Sol, que ela quer o contrário da paz. Ela quer pegar todo o poder de todo o reino para ela. Então vocês têm uma ilha que é a Ilha das Trevas, que é, digamos assim, o antagonista, né? O antagonismo está ali. Tem os vilões da história estão na Ilha das Trevas. É por isso que se chama os 4 Guardiões e a Ilha das Trevas. Os 4 Guardiões... porque eles têm que destruir a Ilha das Trevas. Tem que destruir a Ilha das Trevas. Nossa, que legal! Muito, muito boa, bem complexa a história. E esses 4 guardiões são 4 guardiões, né? Sim. 4 são os 4 principais. A gente vai mostrar agora também os 4 personagens principais, que são os protagonistas, né? Vocês criaram também, né? Sim. Criaram desenhos deles com os nomes. Quais que são os nomes deles e como é que funciona a dinâmica deles? Qual elemento eles estão ligados? Quais que são os poderes? Eles têm poderes também? Esses aí são os 4 amigos, que é o Alex, a Kiara, o Kevin e a Ayla. E cada um, eles foram convocados para ser os guardiões. E cada um tem o seu elemento também. O Alex, ele ganhou o elemento do ar, a Kiara do fogo, o Kevin o da terra e a Ayla o da água. Tá, e eles foram convocados da onde? A história ela começa com eles 4 voltando da escola e indo fazer um trabalho na casa da Kiara. E o dia estava todo chuvoso e eles estavam todos cansados. Daí, quando eles chegaram na casa da Kiara para executar o trabalho, eles perceberam que fora, lá no quintal dela, apareceu um portal e desse portal saíram 2 crianças. E eles ficaram muito curiosos e foram lá ver o que estava acontecendo. E aí que eles são convocados para serem os guardiões e descobrem que eles vão ter que proteger um outro mundo, que eles nem conheciam nada. Mas isso aí é o início da história. Sim. Calma, então não vamos dar muito spoiler, né? Vocês escreveram o primeiro livro, né, durante a pandemia. Vocês... As brincadeiras aconteceram... Nas brincadeiras vocês se encontravam para fazer as brincadeiras, né? Quando vocês tiveram as ideias, quando vocês começaram a projetar o universo, foi antes da pandemia. Mais ou menos foi antes da pandemia, mas aí quando entrou a pandemia, a gente ainda continuou se encontrando e brincando disso. Certo. Então, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo de criação, que é muito interessante, né? Vocês começou com uma brincadeira e foi se tornando cada vez mais sério, e agora vocês estão cedidas, né? Eu vou perguntar para vocês se vocês querem realmente seguir uma carreira de escritoras ou não, né? Acho que sim, pelo visto, né? Voltamos em seguida com o segundo bloco. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá,
Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje nós estamos entrevistando duas jovens autoras de apenas 11 anos que estão já no seu terceiro livro e estão se preparando para lançar o primeiro, que é a Manu e a Júlia. Manu, vocês escreveram o livro durante a pandemia, né? Como é que foi esse processo para você? Porque vocês não podiam se encontrar pessoalmente, né? Durante a pandemia. Não, a gente, no final das aulas online, que a gente tinha aulas online, a gente fazia uma reunião pelo Meet e escrevia o livro pelo Documentos Google, que é um aplicativo que tem no Google de escrever online. E Júlia, como é que foi para ti esse processo de escrever à distância? Porque assim, já é difícil a gente escrever... Em primeiro lugar, já é difícil a gente escrever um livro sozinho, né? Aí escrever a quatro mãos, e à distância ainda por cima, como é que foi para ti esse processo? Foi muito difícil? Tu conseguiu se adaptar bem? Como a Manu disse, a gente sempre fazia essas videochamadas quando a aula acabava, ou até antes. E eu acho que isso também facilitou um pouco, por causa que a gente não precisava necessariamente estar juntas, assim, no mesmo ambiente para escrever o livro. E além de a gente fazer as videochamadas, a gente conversava por mensagem também. E quando a gente tinha alguma ideia, a gente mandava um e-mail enorme para explicar essa ideia uma para outra. E a gente sempre brincava que ia demorar milhões de anos para ler aquele e-mail com tantas ideias que a gente tinha. Então, vocês usavam videochamada, usavam Meet, e-mail, usavam o que era necessário. Isso, Manu? Sim. A gente não tinha celular, a gente não tinha WhatsApp, a gente conversava pelo e-mail, pelo Hangouts, que é um aplicativo do Google também. E sempre que a outra não podia escrever, a gente dava, às vezes, uma lida no Documentos como é que tava, escrevia uma coisinha e deixava escrito, olha, o que tu acha disso? Será que eu coloco isso ou eu preciso mudar uma coisa? E daí a gente sempre se comunicava assim. Eu dei uma olhada no manuscrito do livro de vocês e eu percebi assim que tem detalhes que vocês cuidaram na hora de escrever, né? Que às vezes tem escritores mais profissionais que deixam isso passar, escritores assim, adultos até. Como, por exemplo, o uso de travessão, a pontuação, o ritmo. Esse manuscrito que eu tive acesso, ele é a primeira versão ou vocês reescreveram várias vezes, Manu? Manu, vocês reescreveram isso várias vezes ou como é que foi? A gente tentou fazer ele várias vezes. Primeiro a gente tentou fazer no papel e depois a gente tentou fazer online de novo, mas não deu certo. Esse eu acho que já era mais ou menos o terceiro que a gente tentou escrever, mas aí deu certo. Júlia, foi muito difícil esse processo? Foram várias. Quantas vezes mais ou menos tu acha assim que... Eu acho que foi mais ou menos umas 4, porque primeiro a gente começou a usar o hífen, que é para separar palavras, e a gente sabia que isso não é outra travessão. Daí depois a gente foi e usou meia risca para usar como travessão. Daí depois a gente viu que também não funcionou e a gente usou travessão de novo, travessão original. A gente teve que mudar muitas vezes. E também nas falas, a gente tem o travessão no início da fala e no final. E a gente não colocava esse travessão no final. Então a gente teve que revisar o texto de novo e colocar o travessão no início e no final da fala. E foi feita uma pesquisa? Vocês pesquisaram isso? Sim, a gente usou livros que a gente lia também para ver como é que era o meio de construção das falas. E também o Google ajudou também bastante a gente para ver como é que a gente achava as travessões. Por exemplo, assim, eu sou professor de escrita criativa. Né? Eu trabalho nessa área, dou aulas de escrita criativa, inclusive. E a gente tem 3 pilares na escrita criativa que a gente sempre trabalha, procura trabalhar, melhorar com os alunos, que é a questão da construção das cenas, né? A gente colocar os personagens agindo, colocar a história, ação na história. A gente fazer sumário, que é aquela parte que a gente explica o texto, explica a passagem do tempo para o leitor. E a gente fazer diálogo. Quando você tem um texto que tem cenário, você tem sumário, você tem diálogo, a gente tem um texto mais maduro, um texto mais aprazível, mais profissional. Eu percebi que no livro de vocês usam muito essas técnicas. Vocês usam muito esses aspectos que são próprios da escrita criativa. Vocês estudaram escrita criativa ou isso aconteceu de uma maneira assim automática, intuitiva? Manu?
No início a gente não sabia muito bem se a gente estava fazendo certo ou não. Só que a gente começou a ler vários livros que mostravam como fazia, né? E também pesquisou no Google bastante. Como a Júlia disse, o Google foi uma ajuda bastante e os livros também. Júlia, mas vocês pesquisaram especificamente escrita criativa ou pesquisaram mais em obras de português? Foi meio automático, assim, porque a gente não tinha nenhuma aula, nenhum estudo sobre escrita criativa. E, como o Manu disse mesmo, a gente se baseava bastante nos livros. Que os livros foram uma grande ajuda para a gente escrever o nosso livro. Os livros que vocês foram lendo e que começaram a ler mais depois que vocês começaram a escrever, isso? Isso. E assim, vocês escreveram todo o conflito dessa história. Eu percebi assim, que tem uma, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas tem toda uma dialética no livro de vocês, né? Conhecem essa palavra? Não, a primeira vez que eu ouço. Primeira vez. O que é a dialética, né? A gente tem opostos, né? A gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter o protagonista e a gente vai ter o antagonista. A gente vai ter uma oposição, né? Vai ter opostos e a gente tem uma conversa entre esses opostos. Isso gera um conflito, porque quando a gente tem um polo positivo e um polo negativo, a gente vai ter um conflito. E o conflito ele funciona como motor da história. A história evolui em qualquer livro a partir do conflito. E quando eu pego o livro de vocês, eu percebi que vocês montaram todo um conflito na história, né? Que tem essa questão da Ilha das Trevas, né? Que a Ilha das Trevas ela precisa ser destruída porque ela quer tomar o poder. Vocês também nunca tinham estudado sobre isso, foi feito de uma maneira inicialmente intuitiva. A gente fez direto, assim. A gente nunca teve um estudo só pra isso, assim. Também não, Júlia? Não, a gente fez direto, como a Ana disse. A gente nunca pesquisou como é que fazia a escrita criativa. Novamente, a gente se baseou em livros para criar tudo como a gente fazia o livro, nosso livro. Mas que legal. Vocês sabem que a arte, geralmente, ela começa com a imitação, né? A arte, a gente começa... O artista, ele tem o seu nascimento, digamos assim, conforme ele vai procurando imitar outros artistas. Então, esse processo de vocês também é muito saudável. O que chama a atenção é que vocês conseguiram fazer esse processo quando vocês eram ainda muito novas, né? Vocês estavam qual ano que vocês estão? Quarto ano. Estavam no quarto ano quando vocês começaram a escrever o livro. Tá, vocês estavam com o quarto ano, então vocês tinham... O primeiro livro foi escrito... A primeira versão do primeiro livro, vocês escreveram quando vocês tinham quantos anos? 9, 10 anos, por aí. 9, 10 anos. E agora estão no terceiro já, estão terminando... Falta muito para terminar o terceiro? Na verdade, a gente está bem no início do terceiro. A gente ainda não entrou no meio da história, mas a gente já tem uma previsão para terminar ainda esse ano. Querem terminar o livro este ano, o terceiro livro da série este ano. Quantos mais que vocês vão escrever? A gente estava pensando em fazer uma coleção com 8 livros. 8 livros, mais ou menos parecido com a Anne, com Harry Potter, sim. Isso? 8 livros. E tem fôlego para escrever 8 livros? Tem ideias? Sim. Sobram ideias aí? A gente já tem ideias, tipo, pro livro 6. A gente sempre fica brincando uma com a outra, falando: nossa, você já tá tendo uma ideia pro livro 6 e a gente nem acabou o 3 ainda. Isso que legal. E como é que é um pouco esse processo da escrita de vocês, assim? Porque eu acho um pouco difícil de imaginar, eu acho que para quem está assistindo nós também, fazer uma escrita a 4 mãos, né? Por exemplo, eu também sou escritor, né? Então eu vou escrever, eu escrevo, eu reescrevo, devolvo meu texto, mas eu sempre tenho por mim que é mais difícil escrever o texto que é do outro. E eu tenho muito por mim assim que é mais difícil a gente reescrever do que escrever, né? Porque escrever a gente segue a imaginação, né? A gente derrama no papel e vai escrevendo. Agora a reescrita, que é aquele cuidado final com o texto, geralmente ela toma mais tempo. Como é que vocês escrevem? Vocês escrevem um pedaço aqui, aí manda para outra dá uma olhada, a outra faz uma revisão, aí vocês trocam ideias? Eu acho que muitas pessoas, elas realmente acham que escrever com 2 pessoas é difícil. Mas quando a gente tem uma ligação com essa outra pessoa, a gente consegue dialogar as ideias, viver em paz
expressar o que a gente realmente acha que a gente vai escrever, eu acho que se torna bem fácil, porque a outra pessoa, ela terá uma ideia e você mesmo pode dar outra ideia e mistura essas duas ideias para encontrar uma coisa que se encaixe bem no livro. E todas as pessoas que a gente fala isso, elas acham realmente que é difícil, mas pra gente não foi tão difícil assim. Porque a gente já tá acostumada agora, né? Vocês estão acostumadas uma com a outra e depois foram se acostumando a escrever, vocês começaram a escrever juntas, né? Vocês escrevem coisas, alguns textos separadas também ou não? Às vezes, quando uma não pode, a outra escreve e manda uma mensagem, tipo, vê se isso tá bom. E também a gente às vezes escreve textinhos ou historinhas separadas ou nas aulas também para escrever, e historinhas que às vezes a gente pode encaixar na nossa história principal ou ter só pra nós mesmos essas historinhas. Pra, treinar. Sim. Vocês já brigaram por algum motivo? Tipo assim, não sobre outros motivos pessoais, mas sobre motivos da história. Por exemplo, assim, eu quero que o personagem seja dessa maneira. Aí a Ju tem uma ideia para o personagem, a Júlia tem uma ideia para o personagem, a Manu tem outra. Vocês já discutiram? Eu acho que vocês já discutiram, né? Manu? Várias vezes. Várias vezes? Não eram realmente brigas. É que às vezes a gente não concordava como é que a gente queria certa cena, o personagem. E a gente, às vezes, via qual que seria a melhor ideia para colocar. Ou a gente criava outra coisa baseada nas duas ideias. Mas sempre tinha discussões que a gente... às vezes a gente tinha duas ideias. E daí, nenhuma das duas gostou da ideia. Aí a gente ia criar outra, que as duas gostassem, porque... Ficou bom, né? Tinha que dar um jeitinho de melhorar. E foram várias vezes assim, e isso é dialética, né? Essa discussão que vocês vão tendo para tentar aprimorar as ideias é justamente no que consiste a dialética, né? Para tentar chegar a um ponto ali de comum acordo, né? Que faz com que as coisas vão melhorando. E eu acho engraçado assim que vocês fizeram tudo isso no automático, né? E como é que é assim as mães de vocês, os pais de vocês, o que eles acharam disso quando vocês chegaram? Como é que vocês apresentaram para os pais de vocês a ideia de que vocês estavam escrevendo um livro e que vocês queriam publicar esse livro? No início, a gente não sabia se a gente ia publicar de verdade, a gente estava fazendo só por brincadeira mesmo. Mas daí depois a gente viu que começou a ficar sério e daí a gente pensou em publicar. E daí a gente falou pra eles que a gente estava escrevendo o livro. E daí sempre quando acabava um online a gente fazia uma videochamada. E os nossos pais sempre ficavam meio... ouvindo ali perto. Ficavam vigiando vocês ali pra ver o que vocês estavam conversando. Ou brigando por causa que a gente ficou muito tempo escrevendo, daí eles falavam, sai desse computador, você já ficou aí há 3 horas. É isso mesmo? Eu acho que quando a gente falou que a gente estava escrevendo o livro, eu acho que eles não acharam realmente que a gente ia publicar o livro. Que eles achavam que seria só uma brincadeira e tal, e que não seria uma coisa séria. Mas aí, com o tempo, a gente começou a escrever mais, se reunir mais, e o nosso livro virou o que tá hoje. A gente tá aqui. Foi virando uma coisa cada vez mais séria, né? E aí também vem essa questão que eu acho que é uma questão curiosa, né? Apesar de vocês serem tão jovens assim, perguntando para vocês hoje, vocês pretendem seguir uma carreira de escritoras, Manu? Eu acho que sim, eu pretendo escrever mais livros, mas eu ainda não sei. Não sabe, tá pensando ainda, mas tem uma grande chance, porque tu gosta de escrever, né? Porque a gente viu tu falando, tu gostou bastante, né? E você, Júlia, tu pretende seguir uma carreira de escritora? Tem alguma ideia em longo prazo? Eu ainda não sei muito bem se eu vou seguir como escritora, como se fosse a minha profissão. Eu acho que eu vou continuar escrevendo histórias como se fosse um hobby. E também eu vou seguir uma outra carreira, que eu não tenho realmente a certeza que eu vou ser escritora. Não, vocês ainda não têm aquela, né? Mas, e até para poder, né, se manter, digamos assim. E vocês têm alguma ideia de uma faculdade que vocês pretendem fazer, algum curso universitário? Eu ainda não tenho nada em mente. Não? Não. Então, assim, para a gente ir encerrando a conversa, né, que a gente está encerrando o programa,
Vocês estão terminando de escrever esse livro. E assim, vocês então estão escrevendo o 3º volume, pretendem escrever 8, né, dessa história. E o primeiro deles está sendo preparado para ser publicado, né? Quando é que ele vai ser publicado? Mais para o final do ano, em setembro, outubro, por aí. Eu acho que no final do ano ele já vai estar pronto para ser publicado. Então fica a dica aí, né, para o pessoal que está nos assistindo, que quiser acompanhar o trabalho de vocês. Vocês possuem também nas redes sociais um Instagram que é do livro. Como é que está como é que as pessoas podem achar vocês lá no Instagram? Os 4 Guardiões. Os 4 Guardiões, né? E o nome do livro é Os 4 Guardiões e a Ilha das Trevas. O nome do primeiro. Do primeiro livro, do primeiro volume. Este foi mais um programa Literatura Local. Agradeço a todos que nos assistiram e até o próximo programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.